Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Estão todos bem aí? Vamos já então iniciar a nossa correção da atividade. Gente, eu coloquei lá no vídeo que a página na verdade, só apareceu lá como página 17, né? Então, na verdade, gente, saiu aí um erro de digitação. Na verdade, era da página 15 a 17, tá? Então, nós iniciamos aqui da página 15, que já tem essa imagem aqui, né, da tela da primeira missa no Brasil. Então, vamos analisar e diz o seguinte: a imagem a seguir é uma reprodução da tela A Primeira Missa no Brasil, pintada pelo brasileiro Vitor Meireles. Observe-a com atenção. Então, tem aí a imagem, né, da missa, a cruz, certo? Aí nós temos aí alguns indígenas aqui, né, outros mais afastados, alguns apontando, outros na árvore, e a gente tem aqui os colonizadores, né, os europeus e os sacerdotes aqui, representantes da Igreja Católica. Tudo bem, então? Então vamos aí à questão. Então, para pintar a cena provavelmente ocorrida em abril de 1500, o artista baseou-se na Carta do Achamento do Brasil, escrita pelo português Pero Vaz de Caminha. Liste os elementos que são representados na tela. Então, eu já listei aí, né? A gente tem aí essa reunião aí, esse grupo, né? E a cena aí da celebração, né, com os padres, com os índios aí espalhados, uns admirados, né? Temos aí o cálice sendo erguido, né? Outros índios eh, com expressão de espanto, de questionamento, né? Alguns apontando. Tudo bem? Então essa é a cena aí, tá? E a B diz o seguinte: divida a tela mentalmente em quatro partes. Que elementos ocupam a parte central? Então, essa parte central aí é basicamente a própria celebração da missa, né? Com este altar construído, tudo bem? Que na verdade existe esse lugar, né? Lá na região de Cabralha, na Bahia. Eu acho que quem já foi aí a Porto Seguro já chegou a fazer aí, né, aquele passeio histórico do descobrimento. Quem já fez esse passeio sabe do que eu estou falando, né? Infelizmente, eu já fui a Porto Seguro e eu não tive tempo de fazer esse passeio porque eu fiquei poucos dias, mas eu ainda quero voltar lá para poder fazer esse passeio e ver, né, assim, na verdade, o local histórico, né? O, como se diz, o primeiro local que os europeus chegaram aqui no Brasil, pelo menos histórico, o que os historiadores falam é isso, certo? Tudo bem, então? Então, essa região, esses elementos que ocupam a parte central são esses elementos aí, como o altar, né, como a cruz, tem um cálice, o padre levantando e realizando essa cerimônia aí. Tudo bem? Então, continuando. E diz a 2 qual é a reação dos indígenas na cena retratada. Então, eu já comentei também que alguns estão com expressão de admiração, de espanto, alguns apontando, outros em dúvida do que está acontecendo ali, eles conversando entre si, né, estão assim um pouco afastados aí, né, dessa parte aí da onde está o altar, né? Outros já estão em árvores, né, para observar melhor a situação. Então, essa é a reação aí, né? Pelo menos que a gente consegue perceber aí nessa cena aí, né? Então, eu vou até voltar um pouquinho aqui.
para a gente poder ver isso. Então, tá aí, né? Esse negocinho aqui, ele é meio descalibrado onde você aperta. Então é isso, aqui o índio em cima da árvore, outros aqui também, uns conversando, apontando, uns aí já com a arma já preparado para alguma coisa, né? Outros admirados aqui, uma conversa aí, provavelmente a cena deve ter se aproximado quase que fielmente, né? No momento que isso aconteceu, lá na região de Cabralha, na Bahia, tá bom? Então vamos continuar. A 3 diz o seguinte: observe os espaços retratados na tela, identificando a praia e o interior do continente. De que lado se posicionam os indígenas, né? Então, voltando lá para a imagem de novo, os indígenas, que aqui é o continente e aqui está, né, o lado mais da praia, né? A gente observa que os índios eles estão mais do lado mais do interior mesmo do continente, tudo bem? Dando ideia que eles vivem mata adentro e eles se deslocaram dessa região mais de mata fechada para próximo da praia, né? Que vocês nós temos o entendimento que é mais seguro você morar mata dentro, né? Se você pensasse como um índio, a questão da segurança, mata dentro é mais protegido, né? Mais escondido e não ficar na praia. Então, é muito difícil nesse período aí o índio ir à praia e, na verdade, o costume de se usar a praia como lazer é um costume mais do homem branco, né? Então o índio ele é mais reservado, ele é mais desconfiado, ele vai querer ficar numa região mais afastada para se proteger aí dos perigos. Tudo bem? Então continuando, considerando que a colonização representou um encontro de culturas, a ocupação dos espaços na tela parece pacífica ou conflituosa? Explique. Bom, pelo menos nesse momento, né, um momento de celebração, né? Nesse momento há ali uma demonstração de algo pacífico, não existe nenhum tipo de conflito, apesar de alguns índios, né, na cena retratada, esse está aqui segurando, né, essa arma aqui, né, e já meio que preparado para alguma coisa, mas o restante da cena, né, a composição do restante da cena é de pessoas que estão tendo uma relação pacífica aqui, sem conflitos. Neste momento aqui não há, na verdade, conflitos. A gente sabe que existe essa problemática aí que os europeus escravizaram também os índios, né, usando os índios como mão de obra escrava também, e com certeza essa situação não é uma situação pacífica, é uma situação conflituosa, mas nessa cena em questão não existe este conflito aí, tudo bem? E aqui, com ocupação, então já respondemos a 3B aí, vamos para a 4, então. Identifique nas frases a seguir os elementos que geram incoerência. Assim que desceram das caravelas, os marinheiros caçaram cervos e carneiros para que pudessem comer algo além de peixe. Então, primeira coisa que a gente tem que entender assim que os europeus chegaram no continente brasileiro, eles provavelmente não se adentraram mata adentro, né? Fui redundante, né? Adentraram mata adentro. Eles não entraram a mata adentro. Então, o que acontece? Esses animais que foram citados aqui, cervos e carneiros, principalmente carneiros, eles não fazem parte dessa fauna
dessas localidades de praia, principalmente carneiro. E, salvo engano, carneiro nem é um animal originário aqui do nosso país. Esses animais, né, o carneiro, eles foram trazidos, também pelos colonizadores. A gente tem cervos aí na região do Mato Grosso, nas regiões norte, nós temos cervos, né, mas eles vivem em regiões mais, interiorianas do Brasil, mais centrais do Brasil. E carneiro nem faz parte da nossa fauna, então a incoerência é uma incoerência, externa aí, né, vai descrever aí essa situação. Por que que é uma incoerência externa? Porque a relação de conhecimento que nós temos de mundo, vai demonstrar que é incongruente você ter esses animais aqui já disponíveis ali para serem caçados naquela parte ali das praias brasileiras, tá? Então a B diz: eram 2 da manhã, o sol se punha a oeste e os exploradores não sabiam que trilha seguir. Bom, se eram 2 da manhã, o sol já tinha se posto há várias horas, né? Então a incoerência ocorre nessas questões aqui. E nós temos uma incoerência interna, né? Por que uma incoerência interna? Porque a relação entre o horário que estava naquele momento e o sol se pôr, ela é uma relação incongruente, incoerente. E isso é uma incoerência interna aqui. Tudo bem? Então, vamos continuar. A C diz: os indígenas se aproximavam ressabiados. Ressabiado quer dizer, eles estavam preocupados, receosos, né? Mas aos poucos recebiam os portugueses com palavras amigáveis e receptivas no mesmo idioma. Muito difícil disso acontecer, né? Eu digo que é impossível, né? Porque como que os indígenas já sabiam falar o idioma dos portugueses? Não aconteceu isso de jeito nenhum. Então, isso daqui a gente pode considerar como uma incoerência externa, né? De questão de conhecimento de mundo e de fatos históricos, a gente sabe que isso não se sustenta. Tudo bem? E a D diz: os portugueses acreditaram na força da cultura indígena e, por isso, impuseram-lhes suas leis, sua língua e sua fé. Também uma incoerência externa, porque, na verdade, a cultura foi imposta, não levando em consideração a cultura indígena, na verdade. Na verdade, não foi levada em consideração a cultura indígena. Então, houve essa imposição aí pela questão do poderio militar que os portugueses tinham naquele momento e que os índios mais primitivos, com armas mais primitivas, não tinham condições de entrar em confronto com esses portugueses. Então, não aconteceu essa situação aí de acreditar na cultura indígena para colocar os seus costumes e a sua fé, não, tá? E aí diz que em 1500 a língua portuguesa chegou ao Brasil e era mais falada aqui do que em Portugal. Impossível, tá? Impossível. O ano da descoberta foi 1500 e não tinha condições dessa língua já ser falada no território de modo a superar os falantes de Portugal. Mesmo a gente sabendo que Portugal é infinitamente menor do que o Brasil, é impossível dessa situação estar certificada. Tudo certo aí, gente? Então a gente fica por aqui. Até a próxima aula. O que vocês não entenderam, voltem aí a parte no vídeo, assista novamente para confirmar esse conhecimento aí, tá? Então, até a próxima aula aí, a gente vai tratar de um novo assunto na próxima aula. Abraços, até mais.